Fala plebe, bem-vindos a mais esse episódio aqui do canal Tuxê Nunes Autossustentável. Nesse canal eu me dedico a te levar ferramentas para uma vida autossuficiente, autossustentável, mais autônoma do sistema que nos escraviza. Hoje nós vamos falar de um tema urgente. Nós vamos falar de soluções para as mudanças climáticas. Esse vídeo não tem a pretensão de debater se as mudanças climáticas são reais ou não. A gente parte do princípio que sim. Nós vamos falar aqui de, já que elas são reais, como que nós podemos superar esse problema. Fica até o final que eu vou listar 3 soluções que eu acredito para essa questão das mudanças climáticas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Eu tenho uma newsletter que nesse final de semana eu enviei um artigo super aprofundado sobre esse tema. Se você quiser receber também a newsletter, basta se inscrever. O link está aqui na descrição. E também te convido a me seguir no X, @TuxêOffGrid. Bora solucionar o problema das mudanças climáticas? Plebe, o clima da Terra está em constante mudança há milênios. Depois que a gente saiu ali de uma bola de fogo, nós vivemos até 5 eras glaciais, né, que a gente tem aí como um consenso científico, vamos dizer. Porém, o que se fala hoje não é que a gente está passando por mais uma mudança, né, aí natural, mas que, na verdade, o que vem acontecendo é uma influência da ação humana no clima, especialmente com a questão da emissão do dióxido de carbono na atmosfera. Então, a gente consegue ver aqui, né, que nos últimos anos a gente está jogando uma quantidade gigantesca que nunca foi tão alta aí na atmosfera, e grande parte da comunidade científica atrela essa quantidade anormal de dióxido de carbono na atmosfera aos dados de aquecimento, né, do planeta, pelo menos aí 1 grau Fahrenheit, nos últimos 40 anos. Pois bem, pode ser que sim, que a questão das mudanças climáticas, né, esse registro de aumento de temperatura nos últimos anos estejam acontecendo por conta disso, mas existem também argumentos que são contrários a esse ponto de vista, de que, na verdade, o problema das mudanças climáticas não são apenas por culpa do homem, ou que, na verdade, são 0% aí de culpa humana. A gente tem alguns argumentos que nós vamos passar aqui, que falam, por exemplo, da variabilidade do clima, né, que eu acabei de comentar contigo. Então, alguns argumentam que a Terra passou por períodos de aquecimento e resfriamento ao longo da sua história, como as eras glaciais e os períodos interglaciais. Eventos naturais como erupções vulcânicas e variações da atividade solar podem influenciar o clima. Um outro argumento também é a mudança nos ciclos climáticos. Mudanças nos ciclos climáticos naturais, como El Niño, Laninha, também podem causar variações significativas nas temperaturas globais e padrões climáticos a curto prazo. Isso aqui é interessante porque a gente está passando aí pelo Super El Niño, né? Eu até quero aproveitar para te explicar como que funciona esse fenômeno. Bom, basicamente, nós temos os ventos alísios, se eu não me engano é esse o nome deles, que eles fazem o seguinte: são ventos que empurram as correntes marítimas de superfície mais quentes para o oeste. Em anos em que esses ventos são mais fracos, essas correntes mais quentes da superfície, elas ficam paradas na costa do Pacífico, aqui da América do Sul e Central. Isso faz com que acumulem mais nuvens, né? Ali, mais umidade, porque essa água quente está nessa parte do oceano. Essa umidade, ela vem aqui para a região da Amazônia. A gente tem um paredão aqui, né, que são os Andes, mas acaba que essa umidade ela não cai por aqui, porque essa região também fica quente. Ela é deslocada para o sul da América do Sul, trazendo uma zona de muita chuva, né, nessa região do continente. Então aqui ele está mostrando, né, todo esse movimento acontecendo, e aí em azul fica ali a região que vai receber mais chuva por ter esse El Niño. Quando acontece o contrário, é o que a gente chama de laninha. A laninha é quando o vento é mais forte e aí acaba deixando na costa
da Oceania e da Ásia, a água quente na superfície e aí a água fria da profundidade do fundo aqui do oceano, do mar, fica na superfície. Por isso tem uma quantidade menor de água que é evaporada, porque essa água estava fria, não é uma água de superfície quente igual a outra. Então a gente tem um problema inverso, que é muita chuva na região norte do Brasil, por exemplo, Amazônia e tudo mais, e maior seca na parte sul da América do Sul. Esse fenômeno, ele não é um fenômeno causado pelo dióxido de carbono na atmosfera. Ele é um fenômeno natural. Normalmente ele acontece de 2 a 7 anos, ele sempre acontece, ou Laninha ou El Ninho. Em 2019, a gente já recebeu a notícia aí que aconteceria um super El Ninho, que é uma notícia da BBC, que falava ali dos perigos, né, de super El Ninho, que ia ser um El Ninho que poderia durar aí de 2 a 3 anos, ou poderia durar de 2 anos e ter os efeitos dele sentido por 3 anos, né? Depois, eu peguei essa outra manchete aqui. El Ninho entra em fase final, mas efeitos do fenômeno devem ser sentidos até outubro, alertam meteorologistas. Isso daqui foi no mês 2 de 2024. Com altas temperaturas nas águas que chegam a superar 2 graus, o El Ninho de 2023-2024 é o mais forte dos últimos anos. Alguns especialistas chegaram a considerar o fenômeno um super El Ninho, pela sua intensidade e extensão. Bom, a gente viu recentemente toda aquela questão, né, no Rio Grande do Sul. E também ano passado, ou seja, coincidentemente com o período do El Ninho. Então, muito provavelmente, a questão do Rio Grande do Sul pode ter a ver também com as mudanças climáticas. Mas é mais provável que a questão do Rio Grande do Sul no quesito da quantidade de água, né, seja uma responsabilidade maior aí por parte do Super El Ninho, que faz exatamente isso, concentra a chuva no sul e faz com que tenha maior seca no norte do país, que a gente viu no ano de 2023, até mesmo 2022, uma forte seca na Amazônia, né? Algo assim, visto pouquíssimas vezes, né? Outro argumento também é a questão do aquecimento solar. Existem argumentos de que as variações de energia solar recebida pela Terra podem ser responsáveis por algumas mudanças climáticas observadas. E incertezas nos modelos climáticos. Alguns críticos apontam para as incertezas nos modelos climáticos usados para prever futuras mudanças climáticas. Eles argumentam que esses modelos podem não captar toda a complexidade do sistema climático da Terra. Bom, primeiro na questão do aquecimento solar, mais recentemente aconteceu, né, um evento, uma grande nuvem solar, uma grande explosão solar que se desgrudou lá do Sol e depois teve várias auroras ao longo da Terra e tudo mais, foi visto em boa parte da Europa. Então, óbvio, né, essa é uma questão aí fora do planeta Terra, ou seja, fora da alçada do homem, e que realmente pode fazer alguma diferença nessa equação, né, do clima da Terra. E na questão das incertezas, né, dos modelos climáticos, é muito interessante porque, eu não sei se você lembra, mas em 2004, se eu não me engano, 2006, o Al Gore, que foi um ex-candidato, se eu não me engano, democrata, para a Casa Branca, ele lançou esse documentário, né? Uma verdade inconveniente, né? O alerta global, é sempre essa coisa da urgência climática e tudo mais. E nesse documentário, ele falava que em 2016, 15, alguma coisa assim, a Groenlândia derreteu, o gelo da Groenlândia, e aquele gelo ia causar um problema ali no planeta todo, né? Que ia subir pelo menos 20 centímetros ou 20 pés a água ali do mar, né? Então, o nível do oceano. Então, teve todo esse alarde, né? Que hoje, por exemplo, a gente teria boa parte do mundo aí, das praias, das regiões costeiras que nós conhecemos, né, embaixo da água, como praticamente ali 30% da Flórida, da Holanda, melhor dizendo, da China, Xangai aí debaixo d'água também, da Índia, e também tem a visão de Manhattan, que é assustadora e tudo mais. Enfim, que eu acho que é essa daí, Manhattan. Enfim, que isso aconteceria aí no passado, né, do que a gente está vivendo hoje. Então, essas urgências climáticas, elas são sempre muito superdimensionadas. Eu não sei se, de repente, eles realmente acreditam nisso,
né? Ou se eles buscam fazer alguma coisa um pouco maior do que o risco que realmente existe, né? Para trazer atenção para esse fato. Bom, o que acontece com relação a isso é que a gente fica cada vez mais receoso nessa questão das mudanças climáticas. Porque se tantas vezes você escutou que várias coisas iriam acontecer por conta das mudanças climáticas, e aí você chega na data que o pessoal falou que determinada coisa ia acontecer e não acontece, qual credibilidade que essas pessoas têm para falar como que o futuro vai ser por conta aí dessa questão de mudanças climáticas? Ou qual credibilidade que essas pessoas têm para dizer que é apenas pela ação humana que as mudanças climáticas estão acontecendo? Porque mudanças climáticas é até naturais, é até natural que aconteçam. O planeta Terra está passando por mudanças climáticas desde que ele se entende por planeta. Isso não muda o fato que a gente pode melhorar algumas formas que a gente se relaciona, que a gente vive, que a gente troca mercadorias, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas acaba que fica uma dúvida, né, se esses dados eles estão sendo realmente bem tratados, né, para chegar nessas conclusões, entendeu? O que infelizmente vem acontecendo é que, com base nessas conclusões, estão sendo cometidas uma série de injustiças, especialmente contra os mais pobres e contra os países menos desenvolvidos. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver toda a repartição das unidades, né, de conservação do Brasil. Tudo isso daqui que está nesse verde claro são unidades de conservação do Brasil, né? Não podem ser mexidas. Olha a quantidade de terra que a gente tem aqui de unidade de conservação. E também, aqui em laranja, a gente pode ver todas as terras indígenas, né, que também não podem ser mexidas aqui no nosso país, no Brasil, né? Olha a quantidade de terras. Agora, eu vou te mostrar nesse mapa verde claro todas as terras, né, que são protegidas aqui no Brasil, entre as terras protegidas que eu te mostrei antes e as terras indígenas. Tudo isso daqui são terras que não podem ser mudadas, né, da forma que elas estão hoje. Elas não podem ser exploradas, não pode acontecer nada delas. Tudo isso daqui de terra. Ou seja, nós temos hoje o Reino Unido, a Espanha, Portugal, a França, a Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Áustria, Eslováquia e a Grécia. Todos esses países aqui, a Dinamarca também, toda a dimensão desses países aqui juntos, nós temos preservados ali, né, em território protegido no Brasil. Isso significa que, considerando aí os 10 maiores países do mundo, o Brasil é o país que tem a maior área protegida. Pelo menos 30% de todo o espaço territorial brasileiro é protegido aí para conservação ambiental. A média global sem o Brasil é de 11%. O Brasil tem 30% do território dele protegido para não ser alterado, não ser explorado em nada. A gente vê até países aqui maiores do que o Brasil, né, como China, Rússia, Estados Unidos e Canadá, com uma quantidade bem menor ali de terras, né, protegidas por esses países. Ou seja, a contribuição do Brasil nesse indicador aí é fantástica. Pelo menos 6% do território da Terra é protegido pelo Brasil no território próprio dele. Ele abre mão do território dele, tá? Quando a gente vai olhar também na questão dos países que mais geram, né, energia limpa, aqui a gente vê por percentual, né, no quesito da geração aqui desse país em percentual. A Noruega fica em primeiro. Só que em termos absolutos, o Brasil gera muito mais energia limpa e consome muito mais energia limpa do que a Noruega. Então ele é um exemplo muito melhor do que a Noruega com relação a isso, né? Porque a dimensão da energia limpa que a gente gera é absurda. A Alemanha, por exemplo, que tem muito essa bandeira verde, né, ela fica bem atrás, e o Canadá também. E tem outros países aqui, como Estados Unidos, China, Rússia, que nem aparecem. Por que eu estou te mostrando isso? O Brasil ele é um exemplo para o mundo na questão ambiental. Ninguém tem tantos dados excelentes para falar de preservação, de fonte limpa de energia ou qualquer outra coisa do que o Brasil. Porém, a gente é massacrado com relação a isso. Por exemplo, os países que mais poluem do mundo, o país que mais polui é a China. Esse dado aqui, se eu não me engano, é de 2003, tá? Depois vem Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão e Irã. Esses países você vê uma cobrança muito menor com relação à parte ambiental deles do que
com relação ao Brasil. É quase como se a gente tivesse uma herança maldita, uma herança de, ao invés de nos fazer bem, acaba nos minando, nos colocando uma bota de ferro aí nos pés, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, na emissão de CO2 de 1850 até aqui, os Estados Unidos sozinhos emitiram pelo menos 25, quase 25% ali de todo o dióxido de carbono na atmosfera. Depois, em segundo lugar, vem a Alemanha, por exemplo, e o Reino Unido. E depois o Japão. Ou seja, os países envolvidos aqui estão praticamente nos primeiros lugares. A gente tem também a China com 13% e a Rússia com quase 7%. O Brasil, em toda a história, praticamente toda a história dele, né, de 1850 para cá, ou seja, da Revolução Industrial para cá, o Brasil contribuiu com apenas 1% de todo o mundo. Isso daqui é muito importante pelo seguinte: esses países, eles destruíram a natureza deles, eles destruíram ali o ambiente natural, melhor dizendo. E dessa forma, eles geraram riqueza, eles se desenvolveram, eles criaram infraestrutura. É o caso, por exemplo, aqui da Finlândia. A Finlândia, você pode pesquisar na internet aí, ela se tornou um país rico a partir da madeira. A Finlândia, pelo menos de 100 a 150 anos, ali do século XIX ao século XX, até 1980, 1970, ela tinha como principal forma de gerar riqueza, economia, né, a principal motor econômico da Finlândia era a questão da comercialização, exploração da madeira, fábrica de celulose e tudo mais. Então, ela destruiu boa parte ali das florestas dela e se tornou um país rico. Depois que ela se tornou um país rico, veio a indústria de telecomunicação com a Nokia e outras indústrias ali, outras empresas, né, tecnologia, já que ela já era um país rico, e aí ela se desenvolveu com relação a isso também. Mas primeiro, ela explorou a natureza dela, né, os recursos naturais dela, para se tornar um país rico. No Brasil, por exemplo, se você for explorar ali uma terra para depois fazer o manejo dela, fazer a regeneração dela, você não pode. Pelo menos 20% no cerrado você é obrigado a preservar. Se for uma terra no perímetro ali da Amazônia, né, do bioma amazônico, 80% da terra você é obrigado a preservar e só 20% da terra que você pode fazer algum tipo de alteração. Então, por exemplo, se você comprar um terreno de 200 metros quadrados, você pode construir uma casa de 40 metros quadrados e o restante do terreno você não vai poder utilizar, porque aquele terreno está no bioma amazônico. Isso é uma coisa muito restritiva que não acontece em nenhum outro país do mundo não, tá? Não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Inglaterra, não acontece na Alemanha. O Código Florestal Ambiental Brasileiro é o mais restritivo do mundo. Você tem muito menos autonomia sobre o seu território no Brasil, no sentido de decidir o que fazer com ele, do que em outros países. E olha, pessoal, um adendo, né, que eu até queria ter feito no começo do vídeo. Você está recebendo essas informações aqui de um ambientalista libertário. Eu não sou uma pessoa que é contra o ambientalismo, pelo contrário, eu sou a favor do ambientalismo. Só que de um ambientalismo coerente, de um ambientalismo de acordo ali com a realidade, né? E não um ambientalismo utópico, né? Um novo vermelho aí travestido de verde para impor autoritarismo aí sobre as pessoas. O fato é, os países da Europa, eles utilizaram as matérias-primas deles para se desenvolver. Eles geraram imensa infraestrutura ali para os territórios deles. E hoje, nós sofremos aí uma injustiça verde, um autoritarismo verde, que impede que a gente se desenvolva em nome da questão climática, que é uma coisa de todos. Por exemplo, a gente teve aí recentemente a questão do Rio Grande do Sul, né? A Marina Silva está propondo um projeto de lei lá, alguma coisa do tipo, que vão criar mais de 2 mil municípios brasileiros vão entrar no que ela chama de UTI climática. Quer dizer, mais de 2 mil municípios no Brasil não vão poder fazer uma série de mudanças ali, de repente trocar uma árvore de lugar, cortar a grama, porque eles estão ali numa UTI climática. Sendo que, assim, a gente pode ver que no montante da Terra, já que o problema climático é um problema da Terra inteira, né? O Brasil representa ali 1% de todo o problema, né, gerado no planeta de 1850 para cá. Só que o nosso próprio governo quer fazer os brasileiros pagarem pelo problema.
ao invés de cobrar dos outros países, que era o que falava ali, né, o Tratado de Kyoto, que dava início ao mercado de carbono e tudo mais, né, foi quando foi acertada alguma coisa desse tipo. Quer dizer, eles empurram para a gente uma conta que, teoricamente, é deles. E isso impede o nosso desenvolvimento, né? A nossa saída ali da pobreza. A gente vê melhor isso na questão aqui, por exemplo, da exploração dos recursos naturais, comparando com outros países do mundo. Nesse caso aqui, Noruega teve a sorte de descobrir um campo de minérios enorme ali no oceano deles, né? E eles tiveram uma sorte fantástica, né, de descobrir esse campo de exploração de minério exatamente nessa parte vermelha, né, e não nessa parte verde, que são áreas aqui protegidas, né, ali no Mar da Noruega. Então, eles conseguiram explorar ali porque estava ao lado, né, mas não estava ali no Mar da Noruega. Já o Brasil, todos os países aqui do lado, né, agora estão explorando a extração de petróleo, inclusive fazendo a Guiana ser o país que mais cresce no mundo há uns 2, 3 anos seguidos já, justamente por conta dos royalties, né, dessa exploração, ou seja, se tornando um país rico, né, tirando a população dele ali da miséria, a partir aí dessa indústria, desse desenvolvimento. Mas quando chega aqui, nessa partezinha, a gente tem um problema aqui no Brasil, que são os corais da Amazônia. Aqui, daqui para cá, que é onde começa a exploração da bacia amazônica, né? A gente poderia explorar aqui do lado e tudo mais. A gente tem uma linha de corais. Quando você vai ver esses corais, na moral, são pedrinhas, são umas coisas assim bem, bem pequenas mesmo. Você consegue ver, o cara dá um zoom assim para você ver. Pesquisa aí no Google, corais da Amazônia. Você vai ver que a pessoa ela força ali para mostrar o coral, para mostrar as pedras e tudo mais. Mas se tem o coral ali, realmente não faz sentido explorar ali. Você pode explorar ao lado. Você pode explorar colocando o encanamento por baixo do coral, ao invés de estragar o coral ali por cima, né? Tem uma vida marinha lá e tudo mais, né? Que não precisa sofrer por conta disso. Mas não. Enquanto essas pessoas podem explorar aqui, ou até mesmo a Noruega pode explorar do lado, né? Das reservas ambientais dela ali no mar, o Brasil ele não pode explorar nada nessa região aqui, que é um campo provavelmente muito maior do que o pré-sal, justamente porque a gente tem esses corais aqui, né, da Amazônia, que é até curioso porque água turva, a água que tem muito sedimento, igual o de um rio de água doce assim tão grande igual o rio Amazonas, não costuma ter sol, né, que chega ali na parte inferior ali, né, na base do mar, né, que é onde o coral vai se desenvolver. É comum você ver isso em mar aberto, assim, né, que a água é bem clara, né, e aí consegue chegar ao sol e desenvolver vida lá. Então não é uma coisa comum, mas isso impede com que as pessoas que estão aqui no Amapá, os paraenses, os maranhenses, eles possam mudar de vida, eles possam se desenvolver, porque isso traria para essas regiões aqui uma indústria gigantesca aí do petróleo, né, de um recurso que está no mar, ou seja, que está enterrado, né, de um tesouro, vamos dizer assim, né, igual o pessoal gosta de falar, que está lá parado no fundo do mar. A impressão que dá é que os países do norte, esses países aí que financiam ONGs e tudo mais, eles não querem deixar que essa população aqui saia da pobreza, que essa população amazônica ganhe poder, porque dinheiro é poder, que essa população aqui consiga dominar melhor aquela região, né, fazer coisas produtivas naquela região e ter mais autonomia, né, com relação àquela região. Eles não querem. Eles querem que essa região aqui continue sendo uma região pobre, mesmo com tanto recurso. E eu não estou falando de explorar de forma inconsequente, não. Tem como você explorar esses recursos hoje, igual a Noruega está fazendo aqui. Né? Por que a Noruega consegue fazer de uma forma respeitosa com o meio ambiente, né? E o Brasil não consegue fazer? O que o Brasil tem de diferente? A gente tem também o problema, né, do projeto da Ferrogrão. Olha isso daqui que absurdo. Aqui de Sinop até Miritituba, no Pará, a gente tem uma estrada que corta todo esse trajeto aqui e aí chega aqui no Rio Tapajós, a produção agrícola do Mato Grosso, né, do Centro-Oeste aqui de modo geral, é escoada aqui pelo Rio Tapajós e vai ali para o exterior, né, para exportação. Bom, então já existe uma estrada que faz esse percurso. Qual que é a ideia? Fazer aqui uma ferrovia. E essa ferrovia, ela poderia tirar ali
mais de 1 milhão, deve ser de toneladas de CO2, que são emitidos pelos caminhões que fazem esse trajeto, para que então ela pudesse ser feito esse trajeto com uma forma mais barata, né? Seria 30% de economia na questão de logística e 1 bilhão de toneladas de CO2 que não seriam mais despejados na atmosfera. Bom, existe uma estrada. O foco aqui é fazer a ferrovia ao lado da estrada, então não é desmatar um pedaço novo. Só que isso não pode ser feito, porque a questão ambiental não deixa o Brasil concluir esse pedaço aqui de ferrovia para fazer o escoamento dos grãos. Quando a gente para, gente, de verdade, quando a gente para analisar, por que que isso daqui não pode ser concluído? Vai ser melhor para o meio ambiente? Não faz o menor sentido. Isso daqui é completamente um autoritarismo verde para impedir o desenvolvimento dessa região do país, para impedir que o país possa escoar essa produção sem o custo de logística. Enfim, para fazer o nosso país ficar atrasado. E eu tenho uma pena muito grande porque muitas pessoas caem nessa conversa. Pessoas, inclusive, que assistem meu canal aqui, o pessoal da permacultura, da agroecologia, que eu tanto respeito, caem nesse tipo de coisa aqui e, enfim, acham que é certo você deixar de jogar 1 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera simplesmente por nada, simplesmente por uma coisa que é irracional, por uma paralisia do desenvolvimento do nosso país, né, que não faz sentido. Mas sim, eu concordo que existem muitos excessos ambientais. A gente pode ver isso, por exemplo, na questão ali do Mar de Aral. Sabe a história do Mar de Aral? O Mar de Aral ele é um mar que foi completamente secado. Por quê? Na época, utilizava-se a água dele, né, do Lago de Aral, do Mar de Aral, ali na União Soviética para irrigação. E o Estado, ele forçou muito mais do que aquela região podia oferecer irrigação ali para a produção agrícola. E o que aconteceu foi que toda a água que tinha lá, era até perder de vista, fosse acabando. Hoje é uma região pobre, é uma região que não consegue gerar nada, gerou um problema climático enorme e ninguém fala disso. Mas isso aconteceu por conta da tragédia dos comuns, que é uma teoria econômica já bem estabelecida. Bom, basicamente a tragédia dos comuns nos conta que quando um recurso ele é tratado como comum a todos, ele passa a ser um recurso mal administrado. Ou seja, se não tem dono, passa a ser um recurso mal administrado e aí a gente tem os problemas, especialmente na questão climática, bem entendidos. Por exemplo, imagina que você tem um pasto aqui. É o exemplo que o economista dá quando ele vai falar a primeira vez sobre esse problema. Você tem um pasto. Esse pasto aqui, ele tem 16 acres. E ele é adequado para 20 vacas. E aí você tem, por exemplo, um vizinho com 5 vacas, 4 vizinhos com 5 vacas cada um. Bom, esses vizinhos eles estão ali lidando bem, né? O pasto ele é suficiente para aquele tanto de animais. Mas aí, por estar dando certo, alguns fazendeiros resolvem comprar mais bois, né, para pastar ali naquele local. E aí acaba que você começa a ter um ambiente onde não tem pasto suficiente para todos os bois, né, os gados ali, de tantos fazendeiros. Então, eles começam a correr para que os bois deles comam o pasto antes do boi do vizinho. E aí você tem uma degradação geral ali do ambiente para todos os vizinhos. Aqui a gente consegue ver isso também em outra imagem, né? Primeiro você tem poucos, então é o suficiente. Depois você tem a capacidade máxima ali, né, do que aguenta. Só que aí acaba que algum outro vai querer utilizar mais. E aí você tem um problema de degradar para todos, porque alguns quiseram usar mais. Uma forma da gente ver isso também, da tragédia dos comuns, é lembrar de como que eram os condomínios antigamente. Os condomínios ali na década de 70, 80, 90, eles tinham um registro só para todos os apartamentos. Então, por mais que você consumisse água com mais responsabilidade, né, do que os seus vizinhos, acabava que, mesmo que você economizasse, o seu vizinho que usou mais água, você, de certa forma, pagaria a conta dele, né, porque todo o montante ali do prédio ia ser dividido igualmente para todos os apartamentos, e aí, no final das contas, todo mundo ia pagar a mesma conta.
Dessa forma, acabava que o incentivo era para usar a água de qualquer jeito, porque se você economizasse, você não ia sentir no seu bolso, né, uma diferença maior do que uma pessoa que não economizou. Por isso, houve a necessidade de acabar com isso e fazer um relógio para cada apartamento, como é hoje. Justamente porque quando o recurso ele é comum a várias pessoas diferentes, as pessoas têm um incentivo para lidar com esse recurso de uma forma menos apropriada, fazendo com que nós temos problemas de escassez nesses recursos que não necessariamente deveriam sofrer toda essa escassez, ou essa degradação, melhor dizendo. Um excelente exemplo da tragédia dos comuns é o Rio Tietê. Você está na maior metrópole da América Latina, na cidade mais rica do país, da 19ª maior economia do mundo. Se a cidade de São Paulo fosse um estado, ia ser o estado mais rico do Brasil, só a cidade de São Paulo, que ela é mais rica do que todo o estado de São Paulo. E no meio disso, no meio da cidade mais rica, você tem um rio tão poluído que as pessoas não podem entrar nele, que as pessoas não gostam nem de passar por ele com o vidro do carro aberto, né? De tão poluído que esse rio é. Isso daqui é um retrato da tragédia dos comuns. Ao passo que, se nós tivéssemos aqui um rio privatizado, você pode imaginar, ou seja, se o rio tivesse um dono, esse dono ele teria que cuidar desse rio, porque ele poderia oferecer serviço de navegação ou de turismo no rio, e ele ficaria atento se tem alguém jogando alguma coisa ali no rio, né, que poderia atrapalhar ele a fazer isso. Por que eu te falo isso? Tem algumas vias que você pega ali na marginal do rio Tietê, que você pega, passava muito ali pela 9 de julho para ir para a Avenida Paulista. Então, quando você entra na marginal e depois você vai virar para pegar a 9 de julho, ali pela Avenida Tiradentes, cara, você olha para o lado, você consegue ver várias casas na beira do rio Tietê com os canos todos virados da casa para cair direto do rio. Cano de vaso sanitário, cano de pia de banheiro, de pia de cozinha. Quer dizer, como é um recurso aí que é de todo mundo, ao mesmo tempo não é de ninguém. E aí acontece esse tipo de coisa aqui. A gente tem também um exemplo, que é um exemplo assim, triste e engraçado ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, existia a SEDAI, né, que era a Companhia de Água e Esgoto do Rio. E ela foi vendida, foi privatizada, né, e aí veio a empresa Águas do Rio. Bom, por mais que seja um monopólio, né, ali na questão do fornecimento de água, por ser uma empresa privada, ela tem um risco maior, né, de sofrer algum processo, especialmente ali por questão ambiental. Mas também ela é mais preocupada com o desperdício ou com a eficiência, né, do que o setor público. E aí, quando entrou a Águas do Rio, eles descobriram que tinha um vazamento que durava 60 anos de um encanamento na cidade de São Gonçalo. Nesse vazamento, a moradora ela avisou várias vezes a SEDAI que tinha um vazamento, que ela estava tendo problema de infiltração na casa dela, e a SEDAI nunca foi lá resolver o problema dela. Então, o que ela fez? Ela fez um laguinho na casa dela, um lago até grandinho, tá? E nesse lago de água cristalina, ela criava pato, criava alguns peixinhos, com um vazamento de 60 anos da empresa ali de água e esgoto da cidade. A gente tem outro exemplo dessa situação aqui também, que depois da privatização, a praia de Botafogo, que era uma praia imprópria para banho, inclusive durante as Olimpíadas foi uma praia imprópria ali para banho, né? Acho que aconteceram provas de caiaque, né? De canoa lá, porém as pessoas não poderiam mergulhar naquela água. E depois que foi privatizada, em 2 anos, aproximadamente 2 anos, a água já estava própria para banho. Por quê? Tinha esgoto da empresa de água e esgoto, que era pública, que, querendo ou não, caía ali naquela região da Bahia, e como era uma região que tem um fluxo mais lento de água, né, porque ela é mais fechada, acabava que aquela poluição ficava ali. E depois que veio a privatização, a água ficou limpa, justamente por conta do interesse da empresa em ser mais eficiente. Então aqui a gente vê uma mudança clara com relação aí à tragédia dos comuns. Quando esse recurso, que é água e esgoto, era tratado como um recurso comum a todo mundo, beleza, poderia ter um vazamento aqui de 60 anos que ninguém ia ligar, porque o custo desse vazamento aqui estava sendo repartido para todos os moradores do Rio de Janeiro durante todos esses anos.
Para vocês terem ideia, nos 2 últimos anos, o cálculo foi que aquele vazamento custou mais de 2 milhões de reais para a Companhia de Água e Esgoto. Ou seja, 2 milhões de reais foi cobrado a mais, pelo menos nos últimos 2 anos, de todos os moradores do Rio de Janeiro, né? Num rateio que obviamente era feito ali, porque a empresa não resolvia aquele problema do vazamento de água. E também esse vazamento ele trazia um outro problema, que como tinha água vazando em um ponto, acabava que a pressão ficava menor para os outros pontos da cidade. Então, depois que resolveu isso, a pressão da água melhorou na cidade de modo geral também. O problema é de ser um recurso comum a todas as pessoas aqui. Bom, e quando nós temos incentivos econômicos para tratar a natureza, né, da forma que ela merece ser tratada? A gente consegue ver isso, por exemplo, nos incentivos econômicos dos safaris na África. Você já ouviu falar de falta de leão, falta de zebra, falta de elefante ou extinção desses animais na África? Você nunca ouviu falar e você nem vai ouvir falar, porque os safaris na África, eles são privatizados. E esses parques, né, que oferecem safaris e tudo mais, são extensões gigantescas de terra, eles precisam garantir que vai existir aqueles animais ali naquele local, em ambiente natural, né? Eles não são alimentados ali como se fosse um zoológico, é tudo vida selvagem, para que eles possam receber os turistas e que os turistas possam admirar a vida selvagem, né? Eventualmente possa fazer caça e tudo mais. Então, esse ambiente aqui é um ambiente privado que garante a existência, né, desses animais, que esses animais não entrem em extinção aí por caça ou qualquer coisa, justamente por ser um ambiente privado, por ter um negócio em cima disso. Existe um exemplo no Brasil também. Eu fui para Bonito. E em Bonito, cara, vou te falar, questão de ecoturismo é fantástico como que Bonito lida com ecoturismo. É um exemplo para o mundo, eu acho, mas especialmente no Brasil, de como a gente está para trás dessa questão do ecoturismo. Essa daqui é a Gruta Azul, a Gruta do Lago Azul. Então, tem uma água azul aqui dentro, não sei te explicar o porquê, tem uma explicação lá, uma coisa, é um micro-organismo, alguma coisa assim. Tem um micro-organismo que só vive nessa água aqui, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. E, cara, é uma coisa absurdamente bonita. E eu vou te contar, a Gruta do Lago Azul é uma propriedade privada. E tá lá conservadíssima, para as pessoas irem lá visitar, tirar foto, ver como é que é, entender um pouco mais, pesquisar. Propriedade privada. Outro, Rio Sucuri, bonito também. É fantástico, você nada com os peixes, parece que você está dentro de um Globo Repórter, assim, igual a gente via antigamente na TV. Propriedade privada. Estância Mimosa, olha essas cachoeiras, são umas cachoeiras de calcário. É uma coisa assim, gente, é impressionante, vale muito a pena ir para Bonito. Propriedade privada, super, completamente conservada. Ou, por exemplo, aqui, o Abismo de Ayumas, que, cara, isso daqui é fantástico. Tem tipo uma rachadura na terra, você entra e nada nessa caverna subterrânea aqui como se você estivesse nadando no lençol freático. São 72 metros aqui que você desce de rapel até chegar na água aqui embaixo. E aqui você pode mergulhar e, enfim, conhecer aí esse subsolo. Tudo isso daqui, propriedade privada. Em Bonito, quando tem o zoológico a céu aberto, que você vê os animais no habitat natural deles, né? Então é como se fosse ali o safari. E você não anda no chão para fazer isso. Você anda em uma passarela, justamente para não impedir que os animais trafeguem ali pelo chão e também não compactar a terra com a pisada do caminho, para que até mesmo os insetos possam seguir o caminho normalmente, ou seja, para não ter interferência humana. E essas passarelas são feitas não com madeira nem com plástico, é com um material, é biodegradável, alguma coisa assim, mas ele tem uma resistência absurda para que eles possam fazer isso, né, sem trazer nenhum problema ambiental ali para aquela região, ou ter que ficar fazendo retrabalho depois de pouco tempo, né, para fazer essas passarelas. Então, a gente vê como que o meio ambiente ele é muito mais respeitado em um ambiente privado, justamente porque a pessoa que ela tem um pedaço de terra ou que ela depende ali daqueles animais ou daquele ambiente para ganhar a vida, né, que ela tem um interesse econômico naquilo, ela consegue fazer o negócio de uma forma muito mais benéfica para a natureza e para o mundo de modo geral, justamente porque ela conseguiu estabelecer ali esse planejamento econômico, né, nessa propriedade.
Ou seja, é um grande exemplo para nós com relação a isso e que a gente poderia realmente ver mais vezes aí no Brasil, por exemplo, né? Ao invés dessa imposição verde aí por parte dos governos e das ONGs que trabalham por interesses outros, né, que não dos cidadãos. Nós temos também a questão do desenvolvimento tecnológico. O grande case disso, né, é a questão das baleias. As pessoas antigamente tiravam o óleo das baleias para ter ali, para queimar aquele óleo, né, para usar como luz à noite. Era o que acontecia. E bom, a gente já viu vários barquinhos do Greenpeace, né? Proteja as baleias, proteja a vida marinha e não sei o quê. Mas, cara, acaba que quem salvou as baleias de verdade de uma extinção, de alguma coisa assim, não foi o Greenpeace. Querendo ou não, pode parecer assustador o que eu vou te dizer, mas é a realidade. Quem salvou as baleias da extinção, a baleia azul e tudo mais, foi a indústria do petróleo. Depois que veio a indústria do petróleo, desenvolveu ali, né, o querosene, não fazia mais sentido caçar baleia. Então as pessoas migraram ali para o querosene para conseguir acender suas casas. E depois que veio a luz elétrica, não fazia mais sentido queimar querosene. Então, isso daqui é importante para a gente entender que quem salva o meio ambiente, quem salva os animais em extinção, quem vai salvar a Terra, não são esses ecochatos, né, que ficam aí pregando o apocalipse, o caos, mas realmente o desenvolvimento tecnológico, né, é a indústria. E isso pode vir dos lugares mais inusitados, como nesse caso aqui veio da indústria do petróleo. Bom, pessoal, resumindo, nós temos três grandes soluções para resolver o problema das mudanças climáticas. O primeiro é investir em infraestrutura. Por exemplo, nesse caso do Rio Grande do Sul, teve até um tweet, né, que eu vi, o Peter também comentou lá no canal dele, que falava que os rios estavam muito assoreados, né? Que significa isso? Tinha muita matéria que estava ali no leito do rio, fazendo com que o rio ficasse menos profundo do que ele era antigamente e até impedindo a navegação de alguns barcos, navios ali naquela região. E isso é verdade. E que, por conta de restrições ambientais, a prefeitura ou quem quer que seja não estava conseguindo fazer a dragagem do rio para desassorear ele, para ele poder ter uma vazão maior. Então, quando veio aquele volume muito grande de chuva, provavelmente por conta do Super El Niño, não tinha capacidade de vazão o rio ali que desemboca na Lagoa do Guaíba, no Rio Guaíba. Lagoa do Guaíba, Rio Guaíba, não sei exatamente qual que é o nome lá. Mas enfim, naquela região ali de Porto Alegre, e aí todos os outros rios que são afluentes do rio principal ali que desemboca no Guaíba, eles encheram e aí a gente teve todo o problema. Então, se a gente tivesse um investimento em infraestrutura ali na região de Porto Alegre, no desassoreamento dos rios, provavelmente, por mais que tenha sido um volume muito acima de chuva, a gente não teria visto a tragédia, né, pelo menos nessa dimensão que a gente viu dessa vez, né? Aí a gente vê a importância de investir em infraestrutura. Por exemplo, se o dióxido de carbono é um problema, ele está fazendo com que a atmosfera esquente, aconteça lá o efeito estufa e tudo mais, e isso é a causa do problema em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, quanto disso poderia ter sido evitado se os ambientalistas, se o pessoal verde não tivesse impedido a conclusão da ferrogrão até hoje? Será que esses milhões de toneladas de CO2 que continuam a ser jogados na atmosfera pela não conclusão da ferrovia não teriam feito uma diferença significativa para aquilo não acontecer? Bom, uma outra forma da gente entender soluções para lidar com os problemas aí das mudanças climáticas, que são constantes, é a questão da tecnologia. Então a gente precisa desenvolver tecnologias novas, de repente do hidrogênio verde, que é um potencial fantástico. A gente vai falar sobre hidrogênio verde aqui no canal ainda, mas outras também, enfim, às vezes que a gente nem sabe e que vão aparecer por aí, mas que vão salvar o planeta, os animais e até nós mesmos, assim como a indústria do petróleo salvou as baleias, igual eu te mostrei na questão anterior. E por fim, gente, é inegável.
A privatização ou a autonomia total sobre os territórios também é uma forma de preservar a terra e manter um equilíbrio ecológico. Quando a terra ela tem um dono, um interessado, alguém para cuidar daquele ambiente, é muito mais certo que você vai ter uma boa gestão daquilo do que você não vai ter. Independente da sua linha ideológica, tá? Você está assistindo meu canal, eu tenho certeza que você tem interesse em manter a sua propriedade adequada para você poder explorar ela, para os animais poderem viver nela, para você poder plantar, para você poder produzir, para você poder preservar. É uma coisa que, se você for parar para pensar, é mais do que natural. Porque se eu detonar minha terra, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ter um problemão na minha mão, não vou conseguir gerar renda, não vou ter um ambiente adequado para morar, para viver. Então, essa questão de privatização, gente, ela parece boba, mas é fato. A tragédia dos comuns, ela é real. Acontece o tempo todo, está ao nosso redor, basta você ter olhos para ver, e a gente precisa ao máximo evitar isso, né? Se a gente tiver pessoas que possam administrar regiões específicas, elas vão ter o maior interesse em fazer isso da melhor maneira, de forma que possa se prolongar um bem-estar, né, uma prosperidade para a pessoa ao longo do tempo, a partir daquela terra. E se ela tiver acesso à informação para poder fazer isso da maneira adequada, com regeneração, com energia renovável, com geração de turismo, quantas pessoas hoje, de repente você mesmo, pensa em levar uma vida autossuficiente, criando um Airbnb na sua propriedade rural, né? Quantas pessoas não pensam isso hoje? Então você pensa em fazer isso com um ambiente agradável, né? Que as pessoas possam fazer uma desintoxicação da loucura que é a cidade, né? Ou enfim, da forma complicada que a gente vive hoje nas cidades, né? Então, uma solução real é essa solução da privatização. 3 soluções. Eu espero ter atendido suas expectativas nesse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com todos os seus amigos. Vamos levar para frente mais soluções coerentes com o que de fato funciona, para que a gente possa lidar bem com as mudanças climáticas, sejam elas ou não causadas pelo homem. Muito obrigado. Até a semana que vem. Eu te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.